Vamos lá. O título dessa crônica, que está no livro Prosa de Peão, é Furei Fora. Essa é do Pinga. Iniciei minha carreira profissional como aprendiz na Escola Senai, na cidade de Santo André, nos idos dos anos 70 do século XX, século passado, hein? Mais precisamente no dia 21 de janeiro de 1973. Eu e outros milhares de jovens brasileiros que encontramos na qualificação profissional a possibilidade de uma vida melhor. Até aí tudo bem, não posso me queixar disso. Tive a oportunidade de começar naquela escola uma carreira profissional que considero vitoriosa, uma vez que consegui manter minha família, criar meus filhos e aposentar-me ainda muito novo, diga-se de passagem, em tempo de aproveitar um pouco a vida. Mesmo sendo considerado um vagabundo por um certo ex-presidente da República, aquele do assim não pode, assim não dá, a carreira profissional foi providencial. Desde o início íamos para a escola cheios de vontade, pois sabíamos que teríamos muita coisa importante para aprender, o que era muito bom. A escola procurava reproduzir o ambiente fabril. Trabalhávamos em grupos, divididos em seções. Éramos muitos, creio que mais de 1000. E entre todos aqueles jovens aprendizes, um dos primeiros com quem convivi foi o Pinga. O Pinga era um colega daqueles que a gente se dá bem desde o primeiro momento. Um fanfarrão. Para ele tudo era engraçado, ria a valer. Principalmente quando algum de nós cometia um erro. Imediatamente ele falava alto, gesticulava bastante para chamar a atenção de quem não tivesse presenciado o deslize do colega. Seu nome era João, mas era chamado apenas por Feltrin, pois no Senai todos os alunos eram chamados pelo sobrenome. Poucos sabiam o primeiro nome dos colegas de classe. Lembro-me que o Feltrin virou Pinga porque, segundo os colegas que jogavam no seu time, gostava de tomar um aperitivo. Eu o ouvi bebendo pouquíssimas vezes. Cheguei a beber com ele em uma ou duas ou 3 oportunidades apenas. Mas sua fama por toda a escola era esta. Ele era um adolescente do tipo estabanado, grande, forte, bem maior do que a média dos alunos da escola. Como muitos adolescentes, porém, muito amigo. O Pinga era muito prestativo, solidário e possuidor de muitos outros adjetivos, que faziam dele uma pessoa amável e querida por todos. Porém, estas qualidades todas não o livraram de protagonizar uma das primeiras histórias de peão que presenciei. Então, vamos à sua pérola. Durante o curso de aprendizagem profissional, em qualquer escola do Senai, os alunos devem executar uma série de trabalhos que vai do mais simples, como limpar uma superfície plana, até os mais complexos, como usinar as peças e montar um conjunto completo, como uma morsa ou uma serra tico-tico, por exemplo. Lá pelo terceiro semestre do curso, já estávamos executando peças complexas, com um eixo excêntrico, popularmente chamado de virabrequim, ou eixo de manivela, e para usiná-lo, é preciso que o profissional faça uma sequência de furos de centro devidamente alinhados e equidistantes. Cada furo corresponde ao centro dos diâmetros onde são fixadas as bielas. Ao executar o eixo excêntrico, o Pinga distraiu-se conversando comigo, como sempre fazia, pois trabalhávamos em máquinas muito próximas, e errou ao determinar a distância entre 2 dos furos. Desatento que estava, prendeu a broca de centro na furadeira, marcou a profundidade desejada e furou. Nem se preocupou em conferir a medida antes de executar o trabalho. Só depois de retirar a broca e limpar o furo recém-aberto, é que se deu conta de que a distância entre os mesmos estava errada, e se tentasse continuar, sua peça ficaria defeituosa. Sem saber muito bem o que fazer, devido à falta de experiência, comum aos aprendizes, dirigiu-se ao instrutor, a quem ele mesmo apelidara Pinico, pois o mestre era baixinho e gostava de ficar parado em frente à porta da seção com a mão na cintura. E disse-lhe, no mais perfeito caipirês: "Professor, furei fora."
O instrutor tomou-lhe a peça, admirou-a por alguns segundos, depositou-a sobre o armário onde guardávamos as ferramentas, pegou uma escala metálica, conferiu a medida e depois, olhando fixamente para o Pinga e sorrindo, respondeu: "Furou fora, Feltrin? Foda-se." Aquilo foi o suficiente para que todos os rapazes do grupo, que trabalhavam próximos a eles, caíssem numa sonora gargalhada. Todos riram, mesmo os mais distantes, pois alunos agem assim. É como se rissem por uma reação em cadeia. Uns riem das risadas dos outros, nem precisando saber do que se trata. Coitado do Pinga. Ficou vários segundos parados à frente do instrutor, o rosto vermelho como brasa e um sorriso misto de pânico e terror estampado em sua face. Parecia desesperado. Era como se para ele o tempo tivesse parado. Não conseguia soltar a voz e nem sair do lugar. A julgar pelo que vi, ficaria ali eternamente. Mas foi socorrido pelo instrutor, que mesmo brincando providenciou outro material para que ele terminasse sua atividade. É claro que depois de rir a valer. O Pinico providenciou outro material e dedicou alguns minutos a demonstrar para o Pinga como proceder corretamente para não furar fora, como ele dissera. Quanto aos colegas, precisou de muito tempo para que deixassem de chamá-lo de FF ou 2Fs. Trabalhei com o Pinga depois de formado em 2 metalúrgicas e, muitas vezes, rimos ao relembrar esta passagem, que, segundo o próprio, jamais esqueceria. E eu, obviamente, tratei de contar para os novos grupos que integramos, porque eu chamava de FF. Afinal, o que acontece com a peãozada tem que ser de domínio público. Esta é a crônica Furei Fora. Essa é do Pinga. Está no livro Prosa de Peão, da Copa Acesso.